Compre agora, pague depois. As empresas agora têm mais de $500 bilhão em dívidas em seus livros, de acordo com estimativas de grupos da indústria. O número exato é mais difícil de rastrear do que algo como a dívida total de cartão de crédito, porque essas empresas não são obrigadas a registrar suas práticas de empréstimo da mesma forma. De qualquer forma, esta é uma quantia especialmente preocupante de dinheiro, porque, por design, os empréstimos de compre agora, pague depois deveriam durar apenas 8 semanas antes de serem quitados em um plano de parcelamento previsível. Mas novas pesquisas e confissões de empresas revelaram o que você provavelmente já sabia. As pessoas não estão realmente pagando suas contas. Klarna estão apenas usando como uma nova maneira de fazer o mês durar um pouco mais no final do dinheiro. A maioria das maiores empresas de compre agora, pague depois tem pouco mais de 10 anos agora, mas nesse tempo elas conseguiram escalar rapidamente graças a uma combinação de financiamento generoso de investidores, uma atitude de tech bro em relação às regulamentações e um serviço que era atraente para pessoas que não queriam passar por um processo formal de solicitação de crédito por qualquer motivo. O argumento era que essas empresas não estavam concedendo empréstimos, apenas permitiam que as pessoas dividissem suas compras em pagamentos menores, feitos ao longo de um período de tempo definido. E se tudo fosse feito corretamente, os usuários nem precisariam pagar juros. Mas agora, depois de concederem rapidamente, facilmente, não empréstimos a qualquer um que pudesse baixar um aplicativo, as empresas estão com cara de Pikachu chocado porque suas não dívidas não estão sendo pagas. Agora, os calotes de dívidas de consumidores estão aumentando em todos os lugares, mas o BNPL tem seus próprios riscos que podem tornar isso muito pior do que as pessoas não conseguirem dividir o cachorro-quente do Costco em 4 pagamentos fáceis. Por que pagar é tão viciante? Estou usando Klarna para pagar por esses ingressos do Chris Brown. Não me importo com o que ninguém diz. Ficar sob estresse financeiro exige muito tempo, muito planejamento. Sou o consumidor número 1 do Afterpay, fã número 1. Não sei o que é sobre pagar à vista, mas nunca consigo resistir. Vou usar o Afterpay porque sinto menos culpa. Na superfície, os serviços de compre agora, pague depois não são um produto financeiro drasticamente diferente de um cartão de crédito. Ambos permitem que você faça compras agora e pague depois. Ambos oferecem períodos sem juros se você fizer seus pagamentos em dia. E ambos foram adotados por empresas que querem vender coisas para você porque facilitam gastar dinheiro que você não tem. Agora, é verdade que ambas as opções de financiamento têm taxas de juros e encargos extremamente altos se você não fizer os pagamentos em dia. E enquanto as empresas de compre agora, pague depois tendem a tentar esconder esses riscos, espero que não seja chocante para você que a dívida de consumo não garantida e inadimplente seja considerada muito arriscada e, portanto, atraia uma alta taxa de juros. Mas para ferramentas financeiras que parecem tão semelhantes à primeira vista, há uma grande diferença que as pessoas tendem a ignorar. De acordo com dados coletados pelo Fed, os cartões de crédito são alguns dos produtos mais lucrativos que os bancos oferecem aos seus clientes. Mesmo incluindo seus períodos de compra sem juros, os bancos ainda obtêm retornos 4 vezes maiores no empréstimo de cartões de crédito do que em outros produtos como hipotecas, empréstimos comerciais e empréstimos pessoais tradicionais. As empresas de compre agora, pague depois, por outro lado, têm lutado para obter lucro. Na verdade, a maioria delas tem registrado perdas espetaculares. De acordo com Public Financials, a Affirm perdeu quase $500 bilhão no ano passado, o que foi, na verdade, uma melhoria em relação ao ano anterior, quando perderam quase $1 bilhão. Outras empresas como Afterpay, Klarna e Pay in 4 do PayPal são mais difíceis de obter dados porque são empresas privadas que não precisam divulgar publicamente suas finanças ou foram adquiridas por outras empresas, o que mistura suas perdas com lucros de outras partes do negócio. A Klarna levantou muito capital do sempre confiável SoftBank para expandir suas operações comerciais. A empresa afirmou ter alguns trimestres de lucratividade graças ao uso criativo de inteligência artificial para reduzir as despesas de suporte ao cliente, mas muito disso foi, na verdade, graças aos baixos custos de empréstimo, uma interpretação generosa de quão confiavelmente seus clientes pagariam suas parcelas e ignorando todo o resto necessário para operar o negócio. O lucro real da empresa para o trimestre foi uma perda de quase $100 milhões, dobrando em relação ao mesmo período do ano passado. Na suposta era de ouro do compre agora, pague depois, o líder do setor teve que adiar seu IPO porque não está claro se o negócio é sequer viável. Essas perdas estão ocorrendo em toda a indústria, apesar de essas empresas normalmente ficarem com uma parte maior das vendas dos comerciantes e cobrarem taxas de juros efetivas mais altas sobre inadimplências, porque, assim, mesmo que você pessoalmente não use nenhum desses serviços, ainda está pagando o preço por eles. Então é hora de aprender como o dinheiro funciona para descobrir como um negócio predatório que prejudica as finanças de centenas de milhões de usuários em todo o mundo não consegue nem mesmo lucrar para si. A maneira como as empresas de compre agora e pague depois deveriam ganhar dinheiro era cobrando uma taxa de comerciante mais alta do que o normal dos varejistas que as usavam como opção de pagamento. Processadores de cartão de crédito de mercado de massa como Square, Stripe, Shopify ou PayPal geralmente cobram dos comerciantes cerca de 1,5% a 3,5% sobre as vendas para aceitar pagamentos com cartão de crédito, de acordo com dados do NerdWallet e dos próprios portais de informação das empresas. Empresas de compra agora e pague depois começaram a cobrar até 8% sobre as vendas para comerciantes médios, de acordo com um relatório da Merchant Cost Consulting. Empresas maiores como Walmart, Amazon e DoorDash podem negociar essas taxas individualmente, mas esses acordos são em grande parte mantidos em sigilo.
Para muitos varejistas, 8% representa toda a sua margem de lucro após custos e despesas em uma venda. Então, pagar tanto a uma empresa de compre agora e pague depois é insustentável. O problema é que os acordos comerciais das empresas de compre agora e pague depois proíbem os varejistas de repassar essas taxas aos clientes. Então, eles têm uma opção: ou não lucram nas vendas por meio de plataformas como Klarna, ou aumentam os preços para todos para cobrir essa nova despesa. Agora, a terceira opção seria não oferecer essas opções de pagamento. Mas as empresas não querem fazer isso por 3 razões simples. A primeira é que os clientes de compre agora e pague depois são o tipo perfeito de clientes. Segundo dados do setor, eles são muito mais jovens do que os usuários de cartões de crédito formais. Gastam de forma mais impulsiva e têm poder de compra graças à possibilidade de dividir seus pagamentos. Um relatório publicado pela Harvard Business Review descobriu que, após os consumidores começarem a usar serviços de compre agora, pague depois, eles tinham de 17% a 26% mais probabilidade de fazer uma compra. Não só isso, mas a compra média deles era 10% maior do que com métodos de pagamento normais, levando a um aumento geral de 30% nos gastos discricionários. Um aumento de 30% nos gastos com itens não essenciais não é algo que a família média possa razoavelmente arcar agora, especialmente entre os grupos atraídos pelo BNPL. Para as pessoas que podem ter acesso a eles e usá-los de forma responsável, os cartões de crédito são uma proposta de valor geral melhor. Eles têm termos mais flexíveis, têm melhores programas de recompensas e podem ajudar os usuários a construir seu crédito. Eles também são mais rigorosamente regulamentados porque são oficialmente classificados como uma dívida. As empresas de compre agora, pague depois até agora evitaram essa classificação oficial, o que significa que não são tão rigidamente regulamentadas, o que significa que podem conceder crédito a pessoas que, de outra forma, teriam dificuldade em obtê-lo. Agora, isso não quer dizer que os cartões de crédito sejam um produto financeiro impecável. Eles também podem facilmente permitir que as pessoas gastem dinheiro que não têm em coisas que não precisam, mas há mais regras sobre empréstimos responsáveis. Como as aplicações de BNPL não aparecem nos registros oficiais de crédito, isso também permite que usuários particularmente autodestrutivos façam algumas manobras financeiras impressionantes. As pessoas podem obter um cartão de crédito e solicitar empréstimos BNPL ao mesmo tempo, sem que cada um dos credores saiba sobre os outros. Elas podem então usar seu cartão de crédito para fazer o pagamento BNPL, estendendo o período entre a compra e a necessidade real de dinheiro por mais de 4 meses. Agora, talvez haja uma justificativa de um finance bro sobre o valor temporal do dinheiro aqui. Mas sejamos honestos. As pessoas estão fazendo isso porque são incrivelmente financeiramente irresponsáveis ou porque não têm outra escolha. O custo de vida superou a renda da maioria das pessoas. Eventualmente, isso vai nos alcançar, mas por enquanto, as pessoas estão esticando as coisas pelo máximo de tempo possível usando malabarismos financeiros como este. Comprar agora, pagar depois se tornou apenas mais uma ferramenta para adiar o inevitável. De acordo com uma pesquisa da indústria realizada pela LendingTree, um dos mercados de compras que mais cresce para esses serviços é o de alimentos. Então sim, é fácil caracterizar pessoas que usam serviços como Afterpay como consumidores imprudentes, e certamente há pessoas sendo irresponsáveis. Mas muito desse gasto excessivo é realmente apenas pessoas que não podiam se dar ao luxo de acompanhar. Mesmo nos bons e velhos tempos de 2023, um estudo realizado pelo Fed descobriu que mais da metade dos usuários de BNPL assumiram esses empréstimos porque era a única forma de poderem pagar. Então sim, as pessoas gastando dinheiro que não deveriam ou não podiam gastar é um forte incentivo para as empresas aceitarem a enorme comissão que essas companhias cobram por seus serviços. Isso é regulamentado? Ou vocês estão... O que vocês estão fazendo aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Jesus Cristo, a margem sobre isso é enorme. 50% de comissão. Sim. Por quê? É a nossa margem para os nossos serviços. De qualquer forma, se tudo isso não fosse bom o suficiente, esses serviços coletam muitos dados sobre seus clientes e atuam como uma plataforma de vendas para parceiros de marca, oferecendo promoções e ofertas especiais diretamente aos consumidores em momentos especificamente ajustados. Nos primeiros dias de empresas como a Afterpay, elas começaram quase inteiramente como uma plataforma de vendas, realizando eventos como o Afterpay Day, onde varejistas parceiros podiam realizar vendas em um grande evento online. Isso se tornou menos prioritário, já que as empresas agora são, antes de tudo, um provedor de pagamentos, mas ainda usam isso como uma forma de justificar seus negócios como um impulsionador de vendas em vez de apenas um gerador de taxas. A Klarna já foi avaliada em mais de 45 bilhões de dólares, e os investidores não se importavam tanto com os problemas de rentabilidade porque havia potencial para um lucro incrível se tornassem a escolha de pagamento padrão para uma nova geração. Mas isso não aconteceu. O dinheiro que essas empresas arrecadaram foi usado principalmente para financiar pesquisa e desenvolvimento, hospedagem de servidores, salários e escritórios sofisticados com mesas de ping-pong. Mas agora, espero que você esteja vendo o problema. O dinheiro que realmente foi emprestado às pessoas não veio dos investidores no negócio, foi emprestado de credores institucionais e depois emprestado aos clientes. Agora, isso não é incomum. É o sistema fundamental por trás de todo o setor bancário. Mas bons intermediários devem ser capazes de obter mais deste grupo do que precisam devolver a este grupo.
O problema é que esses serviços são péssimos em emprestar, criticando a Klarna novamente porque eles são uma das poucas empresas que tiveram que divulgar publicamente suas finanças até agora. Eles ganharam 182 milhões de dólares em receita de juros no primeiro trimestre deste ano, provenientes de pessoas que perderam pagamentos e tiveram que pagar multas. Em troca, eles tiveram que pagar 130 milhões de dólares em custos de financiamento, o que parece que deveriam ter lucrado mais de 50 milhões de dólares em lucro bruto apenas com empréstimos, exceto que as pessoas que pagam juros em empréstimos BNPL atrasados não são exatamente os melhores tomadores de empréstimos. A empresa também perdeu um adicional de 136 milhões de dólares em empréstimos que considera irrecuperáveis. Isso significa que eles realmente perderam cerca de 85 milhões de dólares em um trimestre, com uma interpretação generosa das suas perdas de consumidores. Os cartões de crédito não são perfeitos em comparação, mas os bancos são um pouco mais cuidadosos com quem empresta. Os bancos também podem levantar dinheiro a taxas de juros mais baixas de depositantes individuais e podem ganhar dinheiro com pessoas que não estão inadimplentes por definição. Para um negócio tão predatório, eles são meio ruins em ser predatórios. Para consumidores particularmente desesperados, essas empresas se tornaram uma alternativa aos credores de empréstimos consignados, que também têm padrões de empréstimo igualmente baixos. A única diferença é que os credores de empréstimos consignados cobram taxas de juros exorbitantes que compensam os riscos e ainda mais. Empresas de compre agora, pague depois não podem realmente fazer isso porque isso mancharia ainda mais sua reputação como uma pequena alternativa divertida para se apresentei. E pense nos problemas depois. Com perdas tão grandes do lado dos empréstimos, isso significa que as empresas de BNPL dependem ainda mais das taxas dos comerciantes para se manterem à tona. Mas as empresas estão começando a resistir a isso. Para ser o fornecedor exclusivo de empresas como Walmart e DoorDash, a Klarna teve que fazer acordos especiais com taxas muito mais baixas para essas grandes empresas. Isso pode ser uma boa jogada para ganhar participação de mercado, mas mesmo a dominação total de um mercado inviável não significa muito. É provável que os investidores continuem a investir dinheiro nessas empresas porque, se elas conseguirem ser as últimas a permanecerem, há a possibilidade de aumentar as margens, mas isso virá com algumas concessões para todos os outros. Da mesma forma que a Uber começou como uma ótima alternativa aos táxis, Airbnb uma alternativa aos hotéis e Netflix uma alternativa à TV a cabo, BNPL ainda estão na fase de conquistar participação de mercado. Eventualmente, essas empresas precisarão piorar seu serviço e aumentar a receita se quiserem continuar existindo. Para os negócios, isso significará mais taxas pelo privilégio de acomodar serviços BNPL. E para os clientes, provavelmente significará mais maneiras ocultas de serem forçados a pagar mais do que realmente desejavam. Não há realmente vencedores aqui, mas ninguém quer ser o maior perdedor segurando o saco se tudo desmoronar.